Olá, crianças de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Weberson Santos. Espero que vocês estejam bem no momento extremamente atípico, um momento em que estamos vivenciando novas formas, estamos reinventando novas formas de aprendizado. Neste pequeno vídeo que eu trouxe aqui para vocês, eu vou trabalhar alguns conceitos relacionados ao primeiro volume do 8º ano, a primeira unidade inclusive. O tema principal desta primeira unidade, esse primeiro volume do 8º ano, justamente população mundial. Alguns costumam também chamar demografia. Demografia nada mais é do que o estudo relacionado à população, a descrição, como alguns preferem dizer, a descrição relacionada às características, os aspectos populacionais. Muito bem, vejam só. Neste videozinho de apenas 15 minutinhos, eu vou trazer para vocês alguns temas importantes que estão destacados no material de vocês. Para isso é importante que vocês tenham o material em mãos, acompanhando essa videoaula com o seu material, ou pelo menos tenha aí um caderno de anotações para que vocês possam anotar alguns conceitos importantes que nós vamos trabalhar e, enfim, possa depois servir para a base de estudos para suas atividades. Ok? Muito bem. Além desses temas iniciais, nós vamos tratar com vocês também alguns conceitos importantes. Conforme vocês podem ver ali, nós temos, por exemplo, conceitos relacionados ao crescimento populacional, à população absoluta, à população relativa e também as fases da transição demográfica. Esses são os principais temas desta nossa primeira aula, desse nosso primeiro encontro. Vamos lá. A princípio nós temos uma tabela aqui, um gráfico que já traz algumas informações muito interessantes para serem analisadas. Primeiramente no topo do gráfico. Observem ali o topo do gráfico que trata da China e observem também o Brasil, tratado aqui embaixo. Vejam que lá no topo desse gráfico, os dois países com as maiores populações mundiais, China e Índia, acabam se invertendo ao longo do tempo. Ou seja, a Índia, em alguns anos, passará a ser o país com maior contingente populacional. Agora eu chamo a atenção para vocês para o caso do Brasil. Percebam que o nosso país aqui, ele tem uma redução significativa na sua população. Você fala, como assim? A população brasileira vai diminuir? Não, não é isso. Isso é um erro, às vezes, recorrente quando se analisa dessa forma. Isso significa que a taxa de crescimento, ou seja, o ritmo com o qual a população brasileira cresce, vai reduzir substancialmente. Na sequência, pessoal, temos outro gráfico muito importante para ser analisado. Esse gráfico ele mostra a evolução do crescimento da população mundial, como ela ocorreu ao longo de vários anos. Percebam, aqui nós temos um ciclo que mostra quando a população dobrou, e aqui novamente outra dobra, e aqui mais uma vez uma dobra. Percebam que a primeira dobra, quando ela ocorreu, nós tivemos um espaço de 150 anos. Então, a população mundial ocorreu aqui, ou melhor, perdão, ela dobrou aqui nesse período em 150 anos. Agora, outra análise importante é perceber aqui a segunda dobra, que já ocorreu num ritmo bem mais rápido, ou seja, num espaço de tempo menor. Em 100 anos, a população mundial dobrou. E aqui, mais um dado alarmante até. Em 35 anos, a população mundial dobrou novamente. Vejam, em 35 anos nós temos um período de tempo relativamente pequeno, eu diria até bem pequeno, para a população mundial simplesmente dobrar. Ok? Muito bem. Prosseguindo, nós temos algumas informações importantes. Uns termos muito importantes que vocês devem, inclusive, anotar aí no caderno de vocês. O primeiro termo muito importante para se estudar demografia é o termo população absoluta. Observe que aqui,
como está escrito aqui para vocês, a gente pode simplificar dizendo que a população absoluta nada mais é do que o número total de habitantes que vivem em uma determinada região, em um país, em um estado, em uma cidade. Então, população absoluta, número total de habitantes de um determinado local. Já a população relativa, também chamada de densidade demográfica, refere-se ao número de habitantes em relação à área que eles ocupam. Então, não se trata de um número absoluto, de um número total. Trata-se de um número relativo, ou seja, população em relação à área ocupada. Certo? Dando alguns exemplos para vocês nesse sentido, eu poderia citar a população brasileira. Qual é a população absoluta do nosso país? Vocês sabem? Bom, com certeza devem saber, porque estudaram isso no 7º ano, né? A população brasileira atualmente está em aproximadamente 210 milhões de habitantes. Isso seria o quê? População absoluta. Tá, mas e a população relativa? Como é que eu identifico a população relativa? Bom, a população relativa, como eu acabei de explicar, é a relação entre a população absoluta e a área ocupada por ela. Então, simplesmente eu faço o quê? Divido a população pela área, ou seja, os habitantes por quilômetro quadrado. No caso brasileiro, no caso do nosso país, o que acontece? Nós temos 210 milhões de habitantes vivendo numa área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Fazendo a divisão bem rápida aí, sei que vocês são muito bons em matemática, 210 divididos por 8,5 vai dar aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então a densidade demográfica do nosso país é de aproximadamente 24 habitantes a cada 1 quilômetro quadrado. Beleza? Fácil? Muito bem. Prosseguindo aqui, amigos, nós temos outro exemplo legal. A população absoluta chinesa e a densidade demográfica chinesa. Como eu acabei de mencionar, a população chinesa ainda é a maior população absoluta do mundo. São aproximadamente 1 bilhão 376 milhões de habitantes. É muita gente. Mas esses 1 bilhão 376 milhões de habitantes, eles vivem em um país relativamente grande, certo? A China é um dos maiores países do mundo, com aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Então, eu tenho 9,6 milhões de quilômetros quadrados de área e uma população de 1 bilhão 376 milhões de habitantes. O que eu faço? Divide população pela área, eu tenho aqui a densidade demográfica. Densidade demográfica chinesa de 143 habitantes por quilômetro quadrado. Claro que não chega a ser uma população relativa elevada, mas é bem maior do que a população relativa brasileira. Correto? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo então, uma informação bem legal para vocês. Vamos imaginar que você tenha ficado interessado, curioso inclusive, em saber a população absoluta do seu município, do seu estado ou de alguma outra localidade que você tenha curiosidade em saber. Além de trazer informações sobre população absoluta, esse site aqui do IBGE, que você pode consultar, inclusive recomendo bastante que você consulte, você vai encontrar informações sobre população absoluta, população relativa, área dos municípios, além de dados econômicos, demográficos e até mesmo alguns dados educacionais de todos os municípios brasileiros, ok? É muito interessante. Acessa lá. Esse aqui a gente está falando do quê? De crescimento populacional, de números absolutos, de números relativos. E a gente sabe que a população mundial ela vem crescendo cada vez mais. Muitas vezes num ritmo um pouco mais lento, mas de repente esse ritmo aumenta e depois diminui. E, de modo geral, a população vai crescendo cada vez mais, cada vez mais. Em alguns casos, países com maior índice de desenvolvimento, essa população cresce num ritmo mais lento. Em alguns casos, países
menos desenvolvidos, essa população acaba acelerando e crescendo num ritmo muito mais rápido. Como eu falei para vocês, em alguns casos estudiosos apontam isso como um grande problema demográfico e social. Mas, de modo bem simples, quais fatores podem interferir nesse crescimento? O que faz com que a população dos países, dos estados, das cidades cresça? Para entender isso, vamos compreender um pouquinho um gráfico muito importante de se analisar. O gráfico das fases da transição demográfica. Vejam, existem basicamente dois fatores que estão relacionados ao crescimento populacional. Quais seriam esses fatores? Primeiro fator, o crescimento natural ou vegetativo. O que é esse crescimento natural ou vegetativo? Basicamente, a diferença entre a natalidade e a mortalidade. E outro fator importante, a migração. A migração pode interferir no número de habitantes de uma determinada local, de um determinado local, seja pela emigração, saída, seja pela imigração, a chegada. Então, esse fator também interfere. Porém, um fator interno importante relacionado às condições do próprio país, principalmente condições econômicas, é justamente o crescimento natural. Esse crescimento natural é a diferença, como eu já disse, diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se a gente observar esse mapa, prestem atenção. Nós temos diferentes fases. Na primeira fase aqui, nessa primeira fase, tanto a natalidade quanto a mortalidade são elevados, mas o crescimento não é tão grande. Por quê? Porque os dois indicadores são altos. A partir daqui, ocorrem algumas mudanças. Devido à melhoria nas condições de saúde, geralmente, a taxa de mortalidade cai muito rapidamente, cai acentuadamente. Bom, se a taxa de mortalidade caiu, o que vai acontecer com o crescimento populacional? Vai ficar maior, porque a taxa de natalidade, o número de nascimentos, não cai automaticamente. Resultado, um período de grande crescimento populacional. Mas, a partir do momento em que a situação se altera também com a natalidade, a taxa de crescimento natural ou crescimento vegetativo começa a diminuir. Essa taxa começa a diminuir porque o número de natalidade diminui. E a mortalidade diminuindo e a natalidade também diminuindo, o ritmo de crescimento também vai diminuir. Agora veja a última fase. A última fase aqui, nós temos tanto a natalidade quanto a mortalidade baixa. A natalidade pode abaixar ainda mais. Só que a mortalidade, claro, não vai abaixar porque, de modo bem simples, mortalidade e óbitos sempre vão ocorrer. Só que o número de nascimentos pode reduzir ainda mais e ocorrer, talvez, em alguns casos, o que a gente chama de decréscimo populacional. Bom, crianças, trago aqui para vocês, para chegar ao fim, alguns exercícios legais e interessantes, basicamente uma revisão sobre o que vocês já aprenderam no 7º ano, sobre população absoluta e relativa. Aqui eu tenho alguns estados brasileiros, que vocês devem anotar aqui a região aos quais eles pertencem e calcular aqui a densidade demográfica de todos eles. Relembrando, densidade demográfica nada mais é do que a divisão da população pela área ocupada. Ok, crianças? Cansados? Espero que não. Por hoje é só, ficamos por aqui. Grande abraço a vocês e espero nos vermos no próximo vídeo sobre a correção dos exercícios que eu passei e uma breve revisão do que nós aprendemos aqui. A todos vocês, grande abraço, espero vocês no próximo vídeo. Até mais, galera!